Vamos chegando, galera. Vocês estão me escutando? Olha, a Melzinha chegou, Carla chegou. Vamos que vamos falar de poesia, falar de palavra, de acolhimento. Tá dando pra me escutar direitinho, gente? Ó, mais uma galera entrando. Olha, a Isabela, BH é quem? BH é nós. Então é nós que tá bom o áudio. Luísa. Tati. BH é nós. Cria preta. Gente, eu vou começar a me apresentar porque é só um pouco de tempo. A gente só tem 55 minutos e não tá mostrando o tempo aqui, mas estamos aí, temos uma produção massa que acabou de chegar nesse momento. Fatine Forbeck tá na nossa produção, então vocês podem mandar perguntas que a Fatine vai me repassar essas perguntas. Então, quem sou eu? Eu sou Andresa, produtora cultural de Belo Horizonte, sou poeta, sou escritora, sou artesã, sou empreendedora, sou multiartista, multimulher, também fazendo vários corre. Vou fixar o tema aqui, o tema para a gente poder começar e chamar a Mel. Vou escrever o tema aqui. Mel já tá na casa, só esperando eu colocar o tema. Então, vamos aí, né? Tentar colocar o tema. Já vou chamar a Mel aqui enquanto eu tô tentando colocar o tema. O dia. Consegui, é isso. Então vamos chamar a Mel aqui, que já tem 8 pessoas no rolê. Então já dá pra chamar essa gatinha lá de São Paulo, que tá chegando pra somar, pra falar de poesia com a gente. Olha quem chegou! Salve, salve, o Mel Duarte! Tá suave? Eu tô e você, minha irmã? Também, parceiro. Tudo bem. É nóis, que bonito, estamos aqui, ó. Uhul! Então, Tá me escutando direitinho, amiga? olha só, meus brincos. Olha, somos de dois é adornos, tá vendo, gente? Empreendedora também é isso, estamos aí, ó. Bem bonita. Meu amor, eu vou pedir pra você se apresentar, falar de você. E é isso, a palavra é tua nesse momento. Ok, muito obrigada. Salve, salve, galera que tá aí colando. Primeiro, eu queria agradecer esse convite do Juventude Negra Política. Salve, Fatine maravilhosa, Isa. Eu amo BH, tamo junto. Muito bom conectados. Então, para quem não me conhece, sou Mel Duarte, atuo com literatura, com poesia desde 2006 aqui em São Paulo. Eu tenho 4 livros publicados. Lancei ano passado um disco de Spoken Word, um disco de poesia falada, que é o primeiro de poesia falada de uma poeta negra brasileira. Eu faço parte do Islã das Minas SP também, que é um coletivo, na verdade, né, que a gente SP, de batalha de poesia autoral. E, enfim, faço um milhão de coisas. Estou aí sempre conectada com a palavra, né? Eu achei muito legal quando a gente pôde se reunir para conversar a respeito de hoje, assim, e dei uma brisada em várias coisas. Ultimamente ando refletindo muito sobre a função da palavra nesse momento, então acho que vai ser uma conversa interessante. E aí, gente, que massa, amiga, que você está aqui com a gente, vai ser bom. E então, temos algumas perguntas e depois a gente vai falar um pouco de poesia para aquecer o coração dessa galera que está precisando nesse momento. E a pergunta é isso. Nesse momento. E daí?
Nesse momento, com o seu disco maravilhoso, Mormaço, estava escutando há poucos minutos antes da sua chegada, né, para dar um pan na energia, assim, né, isso de falar sobre amor, paixão, afeto, ver nesse momento que a gente está passando, que é tão solitário às vezes, mas também é muito bom estar com a gente mesmo, né, esse momento de acolhimento, assim, nos conhecer, nos permitir. Qual a importância que você acha do seu trabalho nos dias de hoje, assim, com o mormaço, além da palavra, da poesia? Massa. Eu acho que assim, para começar pegar o início da minha linha de raciocínio e trazer para essa sua pergunta desse momento de agora, assim, se a gente for parar para pensar, a palavra hoje, nesse momento da está aceitando tudo, independente do formato em que ela esteja. Mas a gente está acompanhando lives com várias pessoas conversando, produzindo música, apresentando trabalhos de diversas formas diferentes e a palavra está ali em movimento. Se a gente cansa da tela, a gente vai para o livro. Se a gente não está no livro, a gente pode ir para a escrita. Além de contar da nossa própria comunicação, né? No dia a dia, no WhatsApp, com nossos amigos, familiares, para a gente entender o que está acontecendo agora é a palavra que está nos informando. Então, assim, a gente precisa dar total ênfase que a palavra é muito importante nesse momento, assim, e principalmente quem trabalha com a palavra também. Por isso que a gente precisa muito consagrar o trabalho dos artistas que atuam com a palavra, porque muita gente acha que é só escrever, né? É só fazer isso, mas não. É um trabalho muito grande, a gente precisa ser respeitado a partir do momento que a gente entende que a palavra sustenta tudo. Palavra, comunicação. E pensando no que está acontecendo agora, eu entendo que a gente tem milhares de sentimentos, né? Que estão aí ao nosso entorno, colocando a gente em situações complexas. Tem muito momento de ira, muito momento de raiva, de depressão, de ódio, de um monte de coisa. E eu me entendo o mormaço como um suspiro, uma pausa no meio de toda essa loucura, assim, sabe? Eu sei que é importante que nesse momento também a gente esteja na linha de frente, a gente esteja preocupado com a forma como a gente está dialogando sobre as coisas que a gente está falando, sobre o que é realmente importante, porque a gente não pode esquecer. Mas para mim o amor, o afeto, o cuidado, o carinho também tem que estar nesse lugar, assim, sabe? Acho que a gente precisa o tempo todo se lembrar disso. Então, o mormaço ele vem para isso, para dar essa pausa, para relembrar as pessoas que elas podem amar e terem. E eu acho que é um momento bom, ótimo, para poder se escutar também, quando vocês estiverem meio atormentados. São músicas que tragam um pouco mais de acalento para vocês, que falam coisas boas, sabe? Assim, que tenham uma sintonia que coloque o seu corpo de uma forma mais calma, mais tranquila, porque isso vai te ajudar. Com certeza, né? E a gente traz também a palavra como um afeto mesmo, né? De como que às vezes a gente tem o desejo de escrever algo, mas assim a gente não consegue colocar isso para fora, né? E muitas vezes, pelo menos ao meu ver, eu deixo de escrever algumas coisas porque realmente eu não quero relembrar aquelas coisas. Não é questão de não colocar para fora. É que tem coisas que já passou e é isso, passou. Assim, não tenho muitas, às vezes, que eternizar aquilo num papel ou numa escrita, né? Vem como uma forma de expandir nosso conhecimento, nosso pensamento mesmo, né? E aí, esses dias eu estava lendo uns documentos sobre a Bia Ferreira e a Cidinha da Silva, né? E a Cidinha da Silva postou lá que a arte salva o mundo, né? E quem salva o artista nesse momento, né? Como que está sendo para você? Como tem chegado os convites para você? Quem está te salvando nesse momento? Quem que está dando um amparo assim, nesse momento? Porque a gente está disseminando a nossa palavra a todo momento, né? Isso gasta uma energia enorme da gente, assim, que é artista, a palavra, assim, expressar aquilo de uma forma na arte, assim, isso gasta muita energia. Como que para você está sendo esses convites? Como está chegando? Está chegando dando valor ao seu trabalho ou porque está em pandemia eles acham que a gente precisa aceitar algum tipo de coisa? Então, essa é uma coisa capciosa, porque acontece de tudo. Eu acho que assim, a gente está num momento que, infelizmente, a gente. Infelizmente não, né? Mas
Infelizmente, felizmente, hoje agora a gente está com todos os artistas disponíveis. Então, quem antes era inacessível, nesse momento está mais acessível. Isso faz com que marcas, empresas e N outras coisas corram atrás desses artistas, porque eles também precisam trabalhar, os cachês deles estão abaixando, e para eles é importante que eles permaneçam na mídia. E aí, desse jeito, de novo, nós, artistas independentes, artistas periféricos, a gente fica naquele sublugar, assim, esperando uma vaga ou alguma coisa acontecer. Surgem alguns editais de emergência, algumas coisas, eu acho que até mais do que nos outros estados, assim, eu vejo que todos são abertos para o Brasil, eu vejo grande parte do que acontece aqui em São Paulo, mas ao mesmo tempo que surgem editais, e obviamente grande parte dos artistas se inscrevem, eu ainda vejo os artistas com mais renome, com mais público sendo contemplado por valores super pequenos, assim, que pra gente vai ajudar, mas eu vejo certos artistas que eu falo, meu, não é 500 contos que vai fazer, sabe, a diferença para essa pessoa, não é 2 contos, mas para mim e para uma galera que se inscreveu nesse rolê faz. E, enfim, né? Coisas que deixam a gente bem frustrados nesse momento. E daí começa a aparecer também um monte de convite sem noção de respeito pelo trabalho e de entender que, assim, não é só porque eu estou na quarentena que eu não tenho nada para fazer. Né? Para começar, né? A gente precisa estar o tempo todo lendo, o tempo todo se informando para eu poder ter discernimento, entender o que está acontecendo e poder escrever sobre isso e conversar sobre, né, tudo o que está rolando nesse momento, assim, sem contar que a gente vai fechando nossos trabalhos, a gente tem também nossas questões a serem resolvidas, coisas que a gente quer aproveitar, né, nesse momento para fazer. Então, tipo, eu não tô de bobeira. E aí vem convites de pessoas assim, primeiro é tudo para depois de amanhã. Então, eu quero que você escreva um texto, o XYZWKH, mas o prazo é depois de amanhã e, assim, valores muito, muito baixos. Quando tem valor, senão as pessoas metem o louco, que é justamente por isso. Elas acham que você não está fazendo nada, então você pode criar um conteúdo para elas de forma gratuita. Eu só queria que você me desse dica de 3 livros e fizesse um pequeno resumo sobre cada um deles e não sei o que lá, não sei o que lá. Você fala, meu, isso é criar conteúdo, eu preciso ser paga para isso. Indica para mim não sei quantos artistas para fazer um festival, isso se chama curadoria, eu preciso ser paga para isso. Então, assim, é difícil as pessoas terem essa consciência de uma forma geral, mas agora na quarentena eu percebo que estão um pouco mais sem noção, assim, sabe? Isso me preocupa e me deixa muito agoniada, porque, né, como que a gente vai se virando? Aí você tem que encontrar um meio termo, né, nos caminhos, então, chegam trabalhos que eu falo, nossa, é louco, mas, putz, é uma grana que vai ser boa para mim, então eu vou arriscar e tentar fazer isso. Daí você também entra no fluxo, tipo, meu, tem que trabalhar correndo sem ter aquela criatividade, aquele momento de inspiração, e aí vira um negócio muito doido. Então não tá fácil, aí aparecem coisas legais, coisas faz feliz de poder estar somando, mas aparecem mais coisas sem noção, assim, sabe? E isso eu acho foda. As pessoas, elas não respeitam, de fato, o trabalho de quem atua com a palavra, assim. Falta ainda muito entenderem que a gente precisa ser remunerado pelo que a gente faz, assim, né? Nossa produção intelectual, ela precisa ser remunerada, entende? Isso é difícil de fazer as pessoas assimilarem. Agora, com a quarentena, piorou. Eu também tenho percebido que isso tem aumentado muito, assim, e são os convites, algumas coisas assim, que eu fico abismada com isso, né? E aí, e nessa questão também que a gente fala da palavra, você tem acompanhado os poetas, assim, de perto mesmo? Visto live, essas coisas assim? Você tem que estar tendo um contato muito grande com os poetas, né? Sim, tô tentando. E sua maneira de escrita mudou? Durante a quarentena, você disse? É. Nossa, amiga, durante a quarentena, eu não digo que ela mudou durante o processo, eu sinto que o tempo todo eu tô mudando, mas eu tô passando Sim. que é isso, assim, eu não, por mais que eu tenha o exercício de estar escrevendo sempre, eu só fui gostar de algo que eu escrevi 2 meses depois que a quarentena começou, sabe? De fato, assim, eu li e falei, Boto fé. compartilhar com as pessoas. De resto, para mim, nada, assim, tá muito difícil. Então, eu não sei, eu gostaria de conhecer pessoas que nesse momento estão tendo ápice de criatividade. Queria mesmo, assim, conhecer. Eu também. Ver como tá funcionando isso. Fala, conversem comigo, me contem, passem um pouco, porque aqui não tem, assim, eu faço
né, quando eu tenho coisas que têm um prazo, então eu foco para fazer elas e entregar da melhor forma possível, mas nem sempre fico satisfeita, normalmente não fico, mas tudo bem. E quando parte de minhas, eu fico, né, nessa tentando, assim. Então é um processo que é muito doido, mas eu tenho aproveitado para ler muito, para estudar coisas que eu já queria ter estudado antes e não conseguia, assim. Então, tem muitas lives interessantes que estão rolando em vários tipos de canais, assim. Então, também estou conseguindo ter um pouco mais de acesso a informações que, para mim, antes estavam um pouco mais distantes. Isso está sendo legal. Fazendo um curso online também de escrita para dar uma, né, provocada, sair um pouco do lugar. Então, estou fluindo desse jeito. Nossa, queria dar uma galera massa que tá entrando aí, viu? Um monte de Lineker, você viu, amor? porro. Valeu, galera. Olha, tem uma galera muito massa entrando mesmo. Tô chocada. Lineker está aqui na nossa live, amor. E eu tava te falando sobre esse processo da escrita, né? Porque comigo eu escrevia muito versos mesmo, poemas, né? Na fração de versos mesmo. E agora eu tenho escrevido muito texto corrido, sabe? Contos corridos, usando a terceira pessoa, assim. Porque isso me faz pensar um pouco falando do futuro, assim, da juventude, assim, sabe? Isso me faz ter um pensamento escrevendo na terceira pessoa. Quem eu posso projetar daqui depois da pandemia, sabe? Sim. E aí é um conselho não, né? Um rolê que eu divido com todo mundo é fazer um diário de bordo para trazer a palavra para o nosso favor, assim, fazer um diário de bordo. E aí eu comecei, hoje mais cedo eu estava vendo algumas coisas e eu comecei a perceber que tem dias que eu não escrevia. E aí eu não escrevia porque eu não queria, aí eu escrevi lá. Eu não escrevi porque hoje eu não estou afim. Entendeu? E isso é muito massa, a gente respeitar esse tempo e a palavra mesmo como companhia, né? E deixa eu outras coisas. Diante das explosões. Oi? Eu tentei fazer esse diário e ele tá muito bagunçado, assim. Eu não consegui ter uma permanência pensando no diário. Eu tenho um problema de conseguir manter as coisas num lugar só. Eu vou escrevendo em vários cadernos, em várias coisas espalhadas. E esses dias eu peguei meu diário e falei, nossa, eu escrevi 5 páginas. Aí depois eu escrevi os outros dias num outro caderno. No outro caderno. Aí esse mesmo caderno foi pro final dele e comecei a escrever. Nossa, acho que minha vida tá... É isso, os meus cadernos de 2 adornos também é de poesia, porque a palavra é isso, né? Em qualquer momento você tá fazendo uma conta ali, e aí vem uma inspiração de uma escrita, aí você só vira a página para não misturar com os números e, sabe, deságua a palavra ali. Então, eu acho que isso é o mais bonito, assim, do poeta de escrever, assim, sabe? É você ter um momento de consciência que você precisa disso e ele escrever aquilo, descrever aquilo, né? Você acha que futuramente o acesso da cultura depois que passar essa pandemia, isso tudo, você acha que ele vai ser ainda mais seletivo ou ele vai ser mais urbano mesmo, assim, como... Porque a gente já vive nesse meio urbano de, né, slam, sarau, a gente vive mais na rua. Mas você acha que ele vai se tornar uma coisa mais seletiva ainda mais depois dessa pandemia? Gata, eu acho que assim, eu acho que a palavra escrita, ela não perde o seu lugar, ela não perde o seu espaço, sabe? A gente consegue conquistar espaços com a palavra falada no sentido de ocupar mesmo fisicamente, né? Que é o que o slam faz, que é o que o sarau faz, movimentações. Mas eu fico pensando, né, nesse momento, por exemplo, por mais que a gente assista lives, vê show e tal, chega uma hora que você cansa da tela e você precisa de uma outra plataforma, né? O seu olho, ele não aguenta mais, assim, hoje inteiro, desde as 9 horas da manhã, conectada. Então, assim, eu já tô, tipo, vezes tanto ver tela, assim, chega uma hora que, meu Deus, eu preciso desconectar de fato disso e ir para algo que é mais palpável. Então, aí vem o livro, né, aí vem o caderno, a vontade de escrever, assim, eu tô escrevendo muito mais agora em caderno do que antes. Isso é uma coisa que eu percebi. Acho que também tá um pouco cansada da tela, eu estou escrevendo primeiro no caderno e depois eu passo para o computador e tal. E está sendo muito bom também, porque às vezes eu começava a escrever, quando eu ficava muito tempo sem escrever, e eu ia escrever e falava, mas como minha letra tá feia. Que letra é essa? O costume, né? Não, pera, tem que aprender a ter o equilíbrio aí também. Ficar assinando o livro com letra ilegível.
Eu boto fé demais essa questão de da gente ainda. E eu vejo que isso tá no meio dessa pandemia toda, assim, tem muitas pessoas que estão trazendo o livro mesmo mais para perto, assim, né? E isso faz com que a gente crie outra expectativa da literatura, pelo menos para mim, sabe? Eu penso numa outra expectativa da literatura, onde que as bibliotecas vão ter mais acesso, sabe? Que a tecnologia que com esse momento as pessoas estejam praticando mais o seu eu leitor, assim, justamente por isso, porque chega uma hora que você vai cansando de outros acessos e te sobra ler, né? Você precisa estar se informando. E eu acho que muitas pessoas também pegam esse momento para revisar coisas, né? Eu li muitos livros que eu falei, nossa, faz tempo que eu não retomo nesse livro, já me inspirou em determinado momento, então eu quero ler de novo. Então, eu acho que permanece sendo algo muito necessário ainda, assim, sabe? E a tendência, eu espero, sou muito otimista, de que esse seja um momento positivo para que mais pessoas se apeguem à leitura e à escrita também, independente de querer virar escritor, poeta, o que quer que seja, só pelo fato de praticar a escrita. Praticando a escrita, você vai humilhando o seu ego, praticando a sua escrita, você vai aprender a, a a melhorar a forma como você se comunica com as pessoas, sabe? Assim, então, independente do que você planeja, né? Porque muita gente fala, eu quero ser escritor, então vou ficar escrevendo. Mas independente disso, escreve. Não precisa mostrar para que você não sentir à vontade. Mas isso vai te ajudar na sua forma de construir pensamento, de assimilar frases, sabe? Isso é importante. E é muito bom você ter falado essa questão do ego, né? Porque aí a gente pensa, quem é você diante do seu ego, né? Quem é a gente diante a nossa escrita, né? Quando a gente vê o nosso ego lá e a gente até mesmo vai escrever algumas coisas, a gente pensa, nossa, eu acho que isso é um pouco de hipocrisia, assim, porque você vê o seu ego na escrita também. Quem é você diante do seu ego na sua escrita, né? E isso é uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a trabalhar, assim. E tem algumas perguntas que as pessoas também estão fazendo e tá chegando aqui para mim que daqui a pouco eu vou soltar. E aí a galera também quer saber um pouco mais do seu álbum. Como que você transformou a poesia e colocou um som e fez essa coisa maravilhosa que é o Mormaço. Aproveitar, deixa aí o meu produtor musical, Diabel Mills, que acabou de entrar, salve Dia. Olha, Dia! Muito axé. Meu, acho que o Mormaço, ele foi, na verdade, um acúmulo de coisas que me fizeram chegar até ele. Várias questões, assim. Primeiro, por já trabalhar a palavra. E estar eu sei que eu posso acessar. Eu não quero me prender só no livro ou só no slam. Minha palavra circule da melhor forma de todas as que ela puder e que eu me sentir confortável, que eu sentir que ela continue cabendo na minha boca, assim. E quando eu pensando nas coisas que eu estava fazendo e tal, eu já tinha tido uma vontade de fazer um disco em determinado momento da minha vida, porque eu sou muito ligada à música também, mas ainda não sabia muito bem como. E fui pesquisando, fui tendo referências, e aí me deparei que aqui no Brasil eu não encontrava essas referências, encontrava alguns projetos específicos, discos mesmo lançados em plataformas, eu só encontrei de grande maioria de homens, os trabalhos que eu conheço de mulheres estão mais ligados à música eletrônica, uma outra pegada também diferente ainda do que eu faço. Tem muita coisa lá fora. E aí fiquei pensando, né, por que aqui a gente ainda não tá fazendo isso? E é claro, não é fácil fazer um disco, né? Eu não tive patrocínio, assim, eu peguei um trampo que eu fiz que me deu muita dor de cabeça, que me trouxe vários questionamentos da vida e falei, bom, vou pegar o dinheiro desse trampo e vou investir em algo para mim, de fato, e que eu possa, né, aperfeiçoar assim o meu trabalho. Então, o Mormaço nasce daí e da necessidade de falar sobre amor, porque também em determinado momento da minha vida eu tive um relacionamento que me podou muito, onde toda vez que eu queria declamar uma poesia sobre afeto, sobre amor, sobre sexo, havia uma represália e isso começou a fazer muito mal para mim. Até eu entender todo esse processo, fui acumulando muita coisa. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, agora é o momento. Eu tenho a faca, o queijo na mão, a vontade, os poemas escritos. Então, vem aqui, Dia, e me ajuda a colocar.
pariu ele de um jeito muito... Foi muito tranquilo, foi um processo de 6 meses, mas eu já tinha tudo muito estabelecido na minha cabeça, eu sabia cada coisa, assim, que eu queria, quanto à questão visual, quanto à proposta mesmo, a atmosfera que eu queria trazer, né, para o disco e tudo mais, as pessoas que eu queria convidar, as pessoas as quais eu queria que trabalhassem comigo, então foi tudo se encaixando e acontecendo de uma forma super bonita, assim. Então, é um trabalho que eu tenho muita gratidão, muito amor por ter conseguido colocar ele na rua, assim. Eu falo, caramba, consegui. É isso E a aí. libertações de vários sentimentos, né? Até mesmo do passado, dos relacionamentos conturbados que a gente tem, das coisas assim que sufocam a gente, que silenciam a gente, né? E a gente costuma muito falar se a gente era tímida ou era silenciada, né? Existe uma linha tênue que passa aí, você era tímida ou você era silenciada, né? E aí chega a ser até um choque para a sociedade ver uma mulher preta falando de afeto, de amor, de cuidado, de carinho, de incenso, de flores, de amores, né? E a sociedade meio que fica, uai, onde que ela tá arrumando tempo para falar disso? Né? Porque Exatamente. Eu acho que teve muitas pessoas que, tipo, quem me conheceu bem antes, lá em 2012, 2013, sempre me acompanhou essa minha linha, mas em determinado momento da minha vida eu tive necessidade de falar sobre outras coisas e fui para o embate, fui, né, mais para uma linha de uma verbal forte, só que sempre com esse sentimento, sempre gostando de falar sobre essas coisas. E chegou no momento que eu entendi que eu estava, além de eu não ouvia as pessoas falando sobre isso. Eu sentia vontade de encontrar mais isso em outros trabalhos e eu ficava pensando o que eu gostaria de ouvir. E daí, nessa reflexão, vieram as palavras, os poemas para o mormaço, assim, né? Eu acho que a gente não pode colocar o amor em segundo plano no sentido de como a gente trabalha o afeto entre nós, pessoas que a gente se relaciona, a forma como a gente se enxerga, assim, às vezes são palavras pequenas nesse sentido que fazem toda a diferença. A falta de ouvi-las, eu falar para quem sabe que está mal. amiga, rapidinho, as pessoas estão falando aqui que o seu áudio tá baixo. Dá uma olhadinha aí. O volume aqui tá no máximo. Vê aí se melhorou. Olha aí, galera, se tiver. Para você tá baixo aí, beleza? Não, pra mim não. Pra mim tá de Às vezes boa. é o áudio do aparelho, como ele recebe também. É. Vão avisando. Se ficar muito baixo, eu falo mais alto. Demorou. Chegou uma pergunta aqui muito interessante, da Preta Sim. Qual a relação de você e da poesia com a saúde mental? A poesia, ela é o meu escape. Então, na verdade, eu percebo que muita coisa que eu vou acumulando quando eu escrevo, eu tiro esse peso das minhas costas de alguma forma. Então, eu percebo que ela faz parte... Eu acho que foi a Fatine que até falou assim, que a escrita é terapia. E realmente é terapia. Então, praticar isso sem precisar chegar em algum lugar específico, né? Não é escrever porque eu tenho que, sei lá, criar um poema novo para postar amanhã. Não, é escrever porque eu tenho a necessidade de falar sobre, né, as coisas que estão ali me circulando e isso aos poucos vai me dando um alívio, assim. Eu percebo muito que, mesmo que não saiam bons poemas, mesmo que eu veja que aquilo não vai, enfim, ser publicado de alguma forma, o ato de escrever sobre certos assuntos, sobre um dia que eu me senti muito mal ou alguma coisa que mudou realmente o meu dia, me fez muito bem, só de escrever aquilo, quando eu termino, eu já sinto um alívio. Então, é dessa forma que a escrita acaba trabalhando para mim, né, quanto à minha saúde mental. Mas, para além da escrita, tem acompanhamento psicológico, conversa com as pessoas. Tem os corre, né? Não dá conta, né? A gente precisa procurar outro. 2E sabe bem. Nossa, sei. A galera tá falando que seu áudio tá cortando. Pra mim não tá, não. Então, aqui na minha transmissão também tá indo de boa. Você tá me escutando sem picar, né? Sim. Então demorou, galera. Se não melhorar, vai falando aí que a gente vai dar uma assistência técnica aqui. Outra coisa, galera, tem uma pessoa que falou que o Léo Cordeiro. Eu escrevo
Piadas e poesia tenho tirado das situações do dia de inspirações para o meu texto, né? E é isso mesmo, né, amiga? Que a gente viu um pássaro, esses dias eu escrevi uma poesia sobre um pássaro que eu vi bonito, e muitos dias que eu não vi o pássaro, porque a gente, né, tá nessa pandemia, assim. E Ai, é gente, isso, deixa né? eu falar. Ó, minha mãe, maravilhosa aqui, olha só a frase da dona Selma. Freud dizia que onde quer que ele fosse, o poeta havia chegado primeiro. Ai, tá vendo? Selma! Amém. Gente, Selma, mãe da Mel, ó. É nóis. Tem coisa que Freud explica, né? As outras a gente não, né, amiga? A gente vai seguindo, né? É isso. É... E uma outra pergunta aqui. Como você está percebendo a dinâmica coletiva da poesia marginal na quarentena? A dinâmica? É, dos coletivos, assim. Você acha que tem muitos coletivos que estão se juntando? Ou você acha que os coletivos deram uma separada, assim? Porque o slam, ele tá sempre muito junto. Isso é muito legal, a união de vocês e tal. E eu vejo que depois dessa pandemia, alguns projetos, né? Algumas coisas começaram a ficar meio perdida, né? É, eu acho que acontecem duas coisas, assim. Pra gente, querendo ou não, essas tecnologias que a gente, né, precisou usar da noite pro dia, algumas não são tão acessíveis para todo mundo. E se a gente for pensar ainda mais nos coletivos, principalmente dos slams, a galera tá na periferia. Eu conheço muita gente, por exemplo, no Slam das Minas. Quem quiser conhecer, depois vai lá, @Slam das Minas SP, que é a batalha de poesia que a gente organiza aqui. A gente também, assim, a gente falou, poxa, a gente não vai conseguir ir pra rua, então como que a gente se adapta? E a gente criou duas atividades semanais que vão ficar durante a quarentena, quiçá depois também na live na página do Slam. Então, toda quarta-feira a gente tem um quadro chamado Cozinhando Ideias, que a gente chama várias pessoas para conversar sobre vários assuntos diferentes. Olha, massa. Não são necessariamente ligados à escrita, já foram pessoas, nossa, diversas, para a gente falar sobre política, para a gente falar sobre raça, para a gente falar sobre maternidade, enfim, sobre várias coisas. E de sexta-feira a gente está fazendo um sarau às 8 horas da noite, toda sexta-feira também. Qualquer pessoa que chegar lá, só falar eu e participa. E desse jeito a gente está conhecendo muita gente de fora que, obviamente, não tinha oportunidade de estar, né, fisicamente no Slam das Minas. Então, estamos nos conectando com outras pessoas de uma forma bem legal e conseguindo trazer um pouquinho do nosso trabalho, assim, né, em doses homeopáticas, porque também Bota fé. é muito difícil conseguir mexer com tantas ferramentas e conseguir organizar muitas pessoas. A gente vai ter o nosso primeiro slam online no dia 6 de junho. Ó, galera, anota aí, ó. Sábado, dia 6 de junho, vai ter o primeiro slam online das Minas SP. E é todo um processo. A gente está semanas... Eu tô devendo uma participação, eu vou aparecer lá, tá? Entender como vai funcionar toda essa dinâmica, porque é muita gente conectada num lugar só e tal. Então, eu entendo que os coletivos têm dificuldade, sim, para acessar isso. Mas eu tô vendo muita gente fazer muita coisa legal, assim, sabe? Tá rolando, cada um no seu tempo, do seu jeito, mas tá rolando. Massa. E aí, Tamara, tá perdida? Salve. Tamara foi na casa. Salve, Lindiuê. Tem uma galera massa aí, ó. Chegou atrasada, mas chegou a tempo. É isso. A galera que. Então, eu queria ler uma coisa e depois compartilhar essa palavra com você. Bora. Né? Isso que esse texto, esse poema, esse verso, esse deságuo, a libertação, diga-se de passagem para todo mundo, né? Eu escrevi ele na quarentena, assim, eu tenho um processo criativo na quarentena que eu prometi para mim algumas metas, né? Mesmo eu preciso dessas metas, senão eu vou ficar muito desregulada. E aí eu escrevi esse poema que chama Virei a Mulher das Plantas. E aí eu vou ler e daqui a pouco a gente volta com o papo. E é o seguinte: virei a mulher das plantas, com cara de criança, com esse penteado icônico. Recebi tantos olhares e muitas vezes risadas e eu ri. Não me importava. Talvez a intenção fosse essa, estou preocupada com o meu bem-estar. Ligo para os amigos de videochamada.
Os que estão longe chegam perto. E os que estão perto estão longe. Algumas coisas não têm lógica. Resolvi trabalhar com a junção dos dois, sem moeda de troca. Não sei se existe quem responde primeiro ou por último. Não me apego mais a essas questões. Estou me apegando às plantas. Saio de casa para caminhar e volto com uma muda. Essas são as segundas. As primeiras não dei atenção exata. Afoguei, reglei demais. Não expus ao sol. Tive pressa para colher os frutos. Talvez Freud explica o exagero, a mudança, os anseios, nossas relações afetivas, águas demais ou águas de menos, sei lá. Eu sigo regando em doses diárias, observo os tons de verdes, enfio a mão na terra, preciso sentir o hoje, amanhã não sei se me importo. Essa é minha mistura de fogo com terra, às vezes estou sujeita a ser solar, a menina do ar. A questão não é essa. Talvez não será nem a primeira e nem a segunda muda que eu planto. Preciso me concentrar no caminho a ser percorrido. Estar atento às minhas escolhas e meu coração. Escolho como dosar a açúcar para não derramar, antes sobrar do que faltar. Eu me faço presente, a mistura do meu signo com meus ancestrais. As palavras estão sendo curativas. E é por isso a importância de se preocupar com o caminho e não com a chegada. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. O passado é uma bola de neve, o futuro engole a gente. Semente é o princípio do presente. Vamos brincar com os erês. Eles são a alegria da gente. Se cuida, criança interior. A semente de ontem já germinou. Ah, que linda! Amei, amei, amei. Ai, no slam ia ter credo, né? No slam ia ter... Nota jurada, manda nota! Ai, que lindo, amiga. E é isso, é bom a gente compartilhar, escrever sobre coisas boas também, né? Sobre a plantinha que tá crescendo e que eu via tanto você nessa casa quando eu vou ir. Ai, cadê a Tutu falar nisso? Saudade. E é bom, você quer compartilhar alguma coisa? O que você quiser, tá aí, o espaço é seu. Vem com palavra, minha amiga. Eu acho que eu vou, aproveitando essa deixa do que você falou também, é isso, né? Eu estava num processo difícil de conseguir escrever algo que eu gostasse, que eu me identificasse mesmo, assim, a ponto de poder compartilhar com as pessoas. Mas justamente por entrar nesse processo de, né, não tô gostando, eu comecei a refletir o porquê que eu estava escrevendo, assim, na minha vida, né? Porque em um determinado momento dessa loucura toda eu comecei a me questionar o meu trabalho, e a pensar a importância da escrita nesse momento. Enfim, mil ideias, mil coisas, e acho que veio como um desabafo e também uma provocação. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas nos olhos de quem me lê. Eu não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Eu não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Eu não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar a minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver. E sobrevivendo, eu luto. Escrevo se adoeço. E escrevendo, me curo. E você? Para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar palavra transborda? É isso. Credo! Nota 10, jurados! Que coisa linda, amiga! Que coisa linda! Que bom ouvir essa escrita sua, que saudade de ouvir você declamando, que lindo, real. Que bom a gente estar partilhando disso, assim, Sim, desse momento. acho que é muito isso, né? Essa reflexão nesse momento de tudo. São muitas coisas que eu acho que perpassam por nós, né? E
Eu acho que às vezes é bom quando a gente se pergunta também e se responde, assim. Esse exercício para mim foi importante. Então, toda vez que eu fico nessa dúvida, eu falo, nossa, preciso acessar isso daí, porque eu tenho que me lembrar o porquê que eu escrevo. Acho importante. É muito. Eu também tenho uma poesia que eu começo assim, porque eu escrevo, né? E a gente escreve por milhares de questões e até mesmo para sobreviver mesmo, né? Que se a gente não escreve, a gente fica sufocada. É muito. Nossa, eu já acordei de madrugada assim, falei, eu preciso vomitar uma poesia aqui, eu preciso. E aí é isso, você pega o seu celular, porque de madrugada você não vai levantar para pegar uma caneta e um papel, né? E a gente joga no celular, assim, dá aquele alívio assim, instantâneo. É, A gente a escreve Ma- por obrigação, se você for parar para pensar, mas a gente escreve por obrigação, pela obrigação quando a gente tem um prazo ou quando a gente se dispõe a fazer um trabalho com a nossa escrita e uma obrigação com a gente, porque quando a palavra, quando tudo pesa, na verdade é a palavra que liberta, né? Então você tem a necessidade de colocar para fora de algum jeito, né? Então às vezes eu paro para pensar e falo, nossa, é uma obrigação, é uma missão, assim. Quando a gente reconhece isso, faz bem pra gente e pra quem recebe. com certeza. E eu tenho um princípio também que muitas vezes algumas coisas eu escrevo e queimo. Eu Queima? queimo, acendo numa vela pra mim e queimo. Porque tem coisas que eu não quero mais Sim. rever aquilo, sabe? Eu quero que passe mesmo. Não quero que aquela palavra me acompanhe. E Uhum. isso é necessário, né? E a Madelane tá aí em casa, ela tá falando como que precisamos ser maternais com as nossas crianças interiores, né? Do poema que eu li. Como a gente precisa acolher ela, porque eu tenho certeza que nossas crianças interiores elas estão muito felizes e gratas pelas pessoas que a gente vem se tornando, sabe? Sim. Então, dar um pouquinho de atenção à nossa criança interior, eu acho isso de uma bondade e de uma gratidão muito bonita, sabe? Assim, de quem eu fui e quem eu sou, assim. O Vitor também tá na casa, tá mandando um abraço, falando que abraça essa poesia, essas coisas que a gente tem falado. Salve. A Tati Marioim falou do Mormaço, que Mormaço ficou demais, que já ouviu várias vezes, que ficou viajando em Mormaço, assim. Delícia. Espero que em breve a gente possa trazer Mormaço em BH, né? Imagina a galera do Espanca aí, vamos, galera do Espanca do Teatro Preto, que é o nosso lugar, debaixo do viaduto, que a gente já deu rolê lá. Eu ia ficar tão Imagina. feliz. Nossa, eu chorar demais. Deixa eu aproveitar para fazer um merchan, já que você falou, senão depois eu esqueço. Sim. Ainda falando sobre esse lance dos editais, eu consegui um dos 10.495, os quais eu me inscrevi, passei no Latinidades Pretas, que é uma junção da Feira Preta e do Projeto Afrolatinas, e eu fiz uma produção do Pocket Show do Mormaço, e ele vai ser exibido no dia 2 de junho, lá no canal do YouTube do Latinidades Pretas. Tá lá nos meus stories, tem o link certinho. Então, para quem quiser conferir, vai ter esse pocket do Mormaço e quem sabe aí mais para frente a gente consiga fazer uma live também. Tô tentando entender como fazer isso. É dinâmica de live. Tá prontinho para vocês conferirem, dia 2. Aqui, então repete também a data do slam que você falou pra galera. Dia 6. 6 de junho. 6 de junho. Isso. É um E sábado. o seu que vai lançar é 2 de junho? Dia 2 de junho, dentro do Festival Latinidades, vai ter o Pocket Show do Mormaço. No canal do YouTube deles vai ficar disponível. E é um vídeo que fica disponível lá. Então vocês, tipo, dia 2 sobe, mas vocês podem assistir depois. Vai estar lá para quem quiser ver. E eu vou estar sempre atualizando nas minhas redes, só acompanhar. É nóis, então. Então é isso, gente. Dia 2 e dia 6 temos data marcada com Mel. Venho. Não é isso? É isso, amiga. Gente, o Léo Cordeiro, deixa eu ver, o Tonton também tá na casa, falando que a gente tava precisando dessa live pra aconchegar os peitos, amores, dar um sossego, assim. E eu volto a repetir também, né, como é importante, gente, do autocuidado nesse momento, dos afetos, né, de ver quem realmente se importa com a gente, isso é muito bom. E trazer isso em forma de palavra, de arte, assim. E é isso, eu espero que de verdade os artistas salvem o mundo, mas alguém também nos salve desse calor, né, que tá no nosso peito, assim.
Alguém tem mais algumas perguntas, porque o nosso tempo está acabando. Aproveite Mel Duarte, que está aqui com a gente. Façam perguntas para ela. Há uma pergunta boa que uma galera que é do futuro quer saber essa pergunta. Que a gente tem que pensar, né, no futuro, assim, por mais tão difícil que seja, não estou romantizando isso, que a gente tem que viver pensando no futuro, não, porque no meio do que a gente está vivendo, isso não se torna uma competição de quem pensa mais no futuro e sem quem faz mais pro futuro, né? E quando você se considera assim, porque tem muito, se você tem muitos anos de estrada, né? E, e quando você fala que a sua carreira deu um boom, assim, que você falou, nu, é isso. Quando? Não sei, será que é onde que eu... Tá, não, sei te responder. Ah, Quando eu entendi que a coisa virou assim, que eu precisava me dedicar, foi em 2016. Eu comecei em 2006. Eu posso dizer que 2006 foi o ano que eu comecei a me inserir no movimento de literatura independente periférica que tem na cidade de São Paulo. Em 2016, quando eu já estava com o meu segundo livro lançado, com o lançamento do livro, eu consegui já expandir um pouco mais, né, os espaços aqui e fazer o lançamento do livro em outras cidades. E nesse ano também eu participei da Flip, e aí ter participado da Flip foi algo da Flip, Feira Literária Internacional de Paraty, para quem não sabe, né, a maior feira literária que a gente tem internacional aqui em São Paulo. E foi quando deu um boom mesmo, assim, porque os meus poemas viralizaram, foram parar em milhares de redes e tudo mais, e a Flip tem realmente muita gente, né, do meio ali conectado e esperando alguma novidade. Então, nesse ano deu um boom. E ainda no final do ano de 2016, eu ganhei o Rio Poetry Slam, que foi uma competição internacional de poesia falada que acontece no Rio de Janeiro. Então, foi um ano, assim, 2016, que foi o ano que, né, minha mãe pegou e falou assim, ó, minha filha, vou jogar tudo aqui para você. Se você não pegar essas oportunidades, eu não sei o que eu faço contigo. Então foi o momento que eu falei, tá, agora eu preciso, tipo, largar a carteira assinada, largar meu trabalho e me dedicar ao que está acontecendo, porque, né, as coisas estão aparecendo, então eu vou mergulhar. Então, a partir de 2016, que eu começo, assim, a trabalhar de fato, né, com a escrita, de falar, meu, é isso que eu preciso fazer, então vou me dedicar a isso, assim, quando esse monte de coisa aconteceu junto. que massa. A Marina, morena só que preta, amo minha amiga Marina na casa. Ela tá perguntando pra gente, quando a gente não consegue escrever por um tempo, tipo, a gente fica travado assim, que a gente, na mente mesmo, o que vocês costumam fazer? O que você costuma fazer, amiga? Tipo, 2 meses já de quarentena, é isso que aconteceu. Meu, eu acho que não existe uma fórmula mágica e eu acho que para cada pessoa isso funciona de um jeito, assim. Eu não sei, não existe uma fórmula. É isso, durante essa quarentena eu escrevi, mas eu só realmente fui gostar de algo 2 meses depois, assim, sabe? E tudo bem. Trava a mente, ou a gente escreve coisas que depois que você lê, nem você mesmo entende que você está escrevendo, porque sua cabeça ainda está muito bagunçada, você ainda não conseguiu organizar o pensamento. E tudo bem, assim, o que eu faço muito eu ouço muita música instrumental quando eu quero escrever. Porque me faz bem, me relaxa. Eu acho que os instrumentos sopram várias palavras e às vezes eu vou catando elas e vou organizando o pensamento ali. Então, quando eu quero... vou sentar para escrever, quando eu tenho essa coisa, né, de sentar para escrever, de fazer esse exercício, eu gosto muito de ouvir música instrumental. E estar lendo tem me ajudado mais a escrever. Eu acho que quanto mais eu leio também, mais vem coisas na minha cabeça, às vezes vem uma frase, às vezes vem um pensamento, ou algo que eu penso, nossa, eu nunca escrevi sobre isso, então vou anotar. Esse processo, assim. Mas eu fico muito tempo sem produzir nada que eu goste e tudo bem, estou aprendendo a lidar com isso de uma forma melhor, porque antes eu não me dava muito bem. Eu também tenho muito esses processos. O meu processo, normalmente, eu falo que ele é noturno, assim. A minha capacidade criativa, ela vem muito à noite, assim, sabe? E a gente tem que vigiar com isso, né? Porque senão a gente fica trocando a noite pelo dia, né? E é complicado. E às vezes também eu trabalho tentando fazer trabalho com tópico, sabe? Pôr em tópico algum sentimento e ver que aquilo ali se sai alguma coisa. Porque às vezes a gente escreve coisa que realmente não agrada a gente
E aí a gente fica um pouco se sentindo frustrada. E aí eu comecei e falei, não, eu não posso me sentir frustrada por causa disso. E aí eu comecei a fazer tópicos sobre o que eu estava sentindo. Então, quando a gente, né, passa a sentir do que produzir, né, a gente começa a sentir, eu acho que isso é mais importante do que escrever, o sentir mesmo, assim. Eu acho isso sensacional, Marina. E é isso, nosso processo criativo também, ele trava todos os momentos, né? E a gente fica meio pirada com isso. Tô fazendo até fotocolagem agora, tô amando, assim. É uma arte muito boa para a mente mesmo, expressar nossas emoções, que muitas vezes não vem através da escrita, mas a palavra daquela imagem traz muitas coisas, assim, né? Sim. E aí a gente já tá caminhando pro final, muito triste, mas foi muito bom essa live. A gente precisa tirar um print pra gente subir essa live para o IGTV. Essa live vai estar no IGTV, tá, amiga? Daqui um tempo. Hoje mesmo já vai estar lá. Vai subir para a plataforma. Talvez também pode virar um podcast. A gente tem, os meninos têm um podcast de Juventude Negra Política no Spotify. É muito massa. Tem diálogo de várias pessoas. Giovanna Leodoro, Fatini, um monte de galera. Tá todo mundo lá falando. Muito massa mesmo. E eu quero te agradecer por esse momento, por essa troca que foi muito linda, foi muito gratificante. A gente sabe quando a gente está no corre, quando a gente dá uma surtada, uma liga para outra e fala, amiga, o que está acontecendo? E é lindo ver essa amizade nossa, assim, nosso crescimento juntas, assim. E como que a gente vem construindo várias coisas juntas, né? Vários afetos, várias coisas. Eu estava vendo foto nossa de 2018, a gente já mudou muito, só tem 2 anos, sabe? A gente tem umas fotos nossas que a gente tá com cara muito de menininha, criança, e é muito bom ter esse processo nosso, assim. E aí a gente quer te agradecer, assim, de verdade mesmo, as pessoas que compareceram, que estão aqui dando força, que vieram escutar sobre palavras. Em breve a gente pode voltar com mais poesias. Toda sexta-feira tem o slam também, não é? Sim, quem quiser, tô com uma poesia aqui presa, principalmente as mulheres que estão aí, colhem lá no Slam das Minas SP, toda sexta-feira, às 8 horas, a gente tem slam, ou que na verdade tem um sarau. Só se inscrever lá na hora e participar. E dessa forma também a gente vai se conectando, conhecendo um pouco mais do trabalho de quem não pode estar aqui, né, pessoalmente em São Paulo. E queria agradecer muito também vocês pelo convite. Eu vi que vocês estavam com uma programação de Juventude Negra Política muito boa. Parabéns demais, galera, por essa linha de frente. Obrigada, Dre, amor da minha vida. Assim, fiquei muito feliz quando você me convidou para essa conversa, que a gente conversa, debate e viaja muito sozinha, nós duas, né? Poder dividir um pouco com as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. E, assim, acho que esse momento é isso, a gente colocar mais poesia na nossa vida de um jeito que nos chegue bem, que nos faça bem. Se você tem a oportunidade nesse momento de rever os livros dos seus parceiros, amigos e amigas de Sarau, de Slam, sabe? Vai lá, relê de novo esse livro, compartilha o trampo da galera independente, porque agora a gente só tem a gente mesmo, assim, para fazer com que o nosso trabalho chegue em mais pessoas, né? Então, é um momento máximo da gente nos apoiar, nos perceber, fortalecer o nosso trabalho. Acho que é isso. Eu sou porque somos, amiga, e assim que a gente tem que seguir. E você quer deixar algumas referências? Porque eu separei algumas referências aqui para falar com a galera, que você já falou que é o seu livro, né? E o seu álbum, que tá no Spotify, no Deezer, YouTube. Você tem alguma referência que você queira falar, que você tá lendo, que você indica pra galera agora? Tenho duas, na verdade. Esse livro maravilhoso, da Maya Angelou, que eu sou fã. Você comprou aqui em BH, não foi? Não, o que eu comprei em BH foi outro. Esse daqui é o Poesia Completa da Maya Angelou, foi lançado há pouco tempo pela editora Astral. E eu já estava há muito tempo querendo ter acesso à poesia completa dela, porque eu encontrava coisas assim, muitas coisas em inglês, né? Então, para quem gosta da obra da Maya Angelou, fica a dica desse livro. Depois eu passo o nome direitinho para você, se você quiser subir com a galera. E outra pessoa que eu queria indicar é a dona Maurinete Lima, essa senhora maravilhosa que nos deixou já aqui no plano físico, mas a dona Maurinete foi a primeira
senhora, primeira mulher de 75 anos que eu vi batalhando no slam, que competiu comigo e com outras manas maravilhosas. Tia! O dela é de um encantamento gigantesco. Eu vou passar também depois aí o nome direitinho, que é Zinha Rosa, Poemas de Maurinete Lima. Vocês conseguem comprar pelo link da editora também, Invisíveis Produções. Eu passo para vocês e é um livro muito forte, muito bonito e que, nossa, tem me ajudado bastante. Eu gosto muito da obra da Dona Mauri, assim, ela... Separa aí que a tia daqui uns dias tá chegando aí pra ler, que em breve vai passar essa pandemia, a gente vai chegar aí pra ler, tá bom? Vamos tirar um printzinho aqui, amiga, antes da gente encerrar, que a gente tá com o minuto que a produção tá falando. Fatine, muito obrigada, meu amor, por essa produção incrível. Fatine está aqui, então vamos tirar um print. Tira aí, baby. Acho que foi, né, galera? Gente, muito obrigada. A gente vai postar as indicações todas no Stories agora. E é isso, muito obrigada. Amo você. Em breve a gente vai estar juntas, aproveitando a vida, como sempre, fazendo poesia, fazendo arte do jeito que a gente gosta. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nesse momento. Muito axé na vida de vocês, muito autocuidado que nesse momento a gente precisa, né? Entender alguns ciclos, entender algumas projeções da nossa vida e que tá tudo bem. Axé. Axé é nóis, gente. Luz Ribeiro é nóis. Amo, Luz. Beijo pra geral. É nóis. Beijo, gente. Valeu demais. Buenas noites. E é isso, beijo. Até mais. Oi, irmã. Tchau, Ju. É nóis.